Essa pergunta tá meio confusa, mas vamos tentar entender aqui. Nem tem um ponto de interrogação. Qual a estrutura para se iniciar um livro, as características de uma escrita? Ou seja, vamos ver se eu entendi. Ô, meu pai do céu, meu gato. Vamos ver se eu entendi, né? Qual a estrutura para se iniciar um livro, ou para se escrever, né? Você tem estruturas narrativas. É mais comum a estrutura de 3 atos, que inclusive é o que eu ensino meus alunos na jornada, mas ela tem uma mesclazinha com a estrutura também mais oriental de se escrever histórias, que não necessariamente fala de um início, meio e fim, do jeito como o ocidental conta histórias pregado, né, ou mais associado à jornada do herói. Essas estruturas você pode facilmente encontrar na internet, tá? Isso não é um mistério nenhum. A questão é você interpretá-las e ter uma estratégia para dentro da sua história. Não é você simplesmente reproduzir o que você viu na internet ou a estrutura que você pegou num determinado livro. É você pensar na experiência e na estratégia que você deseja criar para o seu livro. Na Jornada para Escritor, que é o meu treinamento online, eu ensino os alunos a terem estratégias para criar uma história. Eles aprendem quais são essa estrutura narrativa, né? O que a gente precisa ter, o personagem, o enredo, o cenário, né? O universo muito bem estruturado, a base daquela história e como desenvolvê-la, como colocar aquilo no papel. Mas sempre provocando deles qual é a estratégia que você quer. Eles aprendem sobre a jornada do herói lá, aprendem também. Mas eu não quero que eles repliquem isso. Eu quero que eles entendam o que é essa jornada do herói. Por que existe determinado fator e se eles precisarem substituir, trocar de ordem, etc. Pode, não tem problema. Não quero que eles façam sempre histórias iguais ou no mesmo moldezinho. Eu quero que eles entendam essa característica de uma boa história para conseguir colocar no papel. E você precisa, para uma boa história, como eu já falei, vou repetir, você precisa ter personagens bem desenvolvidos, você precisa ter uma estrutura da base do que você deseja contar, ou seja, qual é a ideia central daquela sua história, onde você quer chegar com aquilo, o que você deseja passar, qual a experiência que você deseja passar para o seu leitor. Você precisa entender um pouco mais desse leitor e depois passar para a estrutura mais narrativa mesmo. Começar a construir os seus cenários, o mundo, fazer uma pesquisa sobre a temática daquela história, porque muita gente engana-se que, mesmo se for fantasia ou se for alguma coisa do nosso mundo real, eu não preciso pesquisar, já tá tudo aqui na minha cabeça. Cara, não. A não ser que você seja uma inteligência artificial e esteja com todo o conhecimento aí dentro da sua cabeça, você não é a pessoa que sabe tudo. Então, vai pesquisar, você vai ter muito mais profundidade do que vai passar dentro da sua história. Até mesmo para uma fanfic, uma história simples, é preciso ter esse momento de pesquisa para você conseguir se aprofundar no tema que você escolheu. Como assim tema? Todo livro tem uma temática, né? Seja falando sobre, às vezes, uma determinada profissão, uma determinada cultura, enfim, tem alguma temática ali dentro que você aborda, que dá plano de fundo daquela sua história e você precisa entender um pouco mais sobre o que você tá falando, até pra não falar besteira, né? Você tem uma certa responsabilidade como autor também.